Bom dia de salvação para todos. Eu venho falar hoje sobre dois assuntos, o debate de palavras e sobre os falsos profetas, a qual a gente escuta desde a antiguidade. O debate de palavra e os falsos profetas. Você veja que os falsos profetas, ele trabalha nesse debate de palavra. Por quê? Qual o sentido do debate de palavra? Porque muitas vezes as pessoas muitas vezes que usam versículos isolados, a gente tem que entender qual é a direção que aquela palavra está indo. Quer dizer, a gente tem que ter o entendimento, a sabedoria de saber se a gente está sendo usado por Deus, pelo diabo, ou se a gente está sendo usado pela carne. Há essa diferença, porque às vezes você não está sendo usado pelo diabo, mas você está sendo usado pela carne. Por quê? Quando você extrai na Bíblia um versículo isolado, no sentido de atingir o seu irmão, ou atingir o pastor de outra igreja, ou atingir alguém, ou atingir seu irmão. Se você pega um versículo da Bíblia no sentido de atingir o seu irmão, pode acontecer de você estar sendo usado pela carne, porque a nossa carne, nós ser humano, como eu ou qualquer um ser humano, nós somos falhos, nós temos defeito, nós erramos. Mas só que isso acontece algumas vezes perdida, no nosso caso, né? Nós, ser humano. Mas quando é uma coisa que tem uma residência muito grande, de você pegar versículos isolados para atingir outras igrejas ou alguns ministérios que está fazendo a obra de Deus, e principalmente atingir ungidos de Deus, muitas vezes você está ali falando sobre um assunto a qual o país está passando, aí você vai e tira uma palavra da Bíblia. Um exemplo, tem uma palavra na Bíblia que fala assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você pega aquela palavra e você entra num assunto, de vez de você falar sobre a esquerda, as pessoas do diabo que estão aí fazendo a gente passar por todas essas coisas, de vez de você procurar atingir o diabo a qual está atuando para fazer essa situação a qual o Brasil se encontra, de vez de você atingir a esquerda, atingir as pessoas que realmente são culpadas, aí o diabo, quer dizer, o demônio, o espírito, ele vai atingir ou o pastor da igreja, ou o pastor de outra igreja, ou algum irmão, alguém que está servindo a Deus, quer dizer, ou algum cantor que esteja cantando músicas evangélicas. Por quê? Veja só, usa a inteligência. Se o Espírito Santo, um exemplo, se aquele irmão tiver em falta, em erro, aquele irmão, você acha que o Espírito Santo não quer convencer aquele irmão a praticar aquilo que é correto? Você acha que Deus, que Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Você acha que Deus vai jogar ele fora? Você acha que Deus, feito muitos, eu vejo muitas profecias aí, de pessoas falando em língua, Deus está mandando dizer que os pastores, os cantores que vão descer, vão morrer. Quer dizer, que eles estão dizendo que Deus vai matar o povo. Agora veja a direção dele, a boca dele está saindo as palavras de maldição contra os ministros. Veja só, contra seu irmão, contra aquela pessoa que está louvando o Senhor. Você acha que se um cantor tiver em falta com Deus, você acha que Deus vai querer jogar ele fora, matar, ou vai querer restituir ele? Porque, irmão, a vida aqui nessa terra, as coisas de Deus demoram. Não é do jeito que você quer, não. Não é da maneira que você pensa, não. Aí o que acontece? Deus, ele quer salvar aquela alma. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago fala assim, ó, o irmão que fala mal do irmão, fala mal da lei. E se fala mal da lei, não é observador, mas sim juiz. Quer dizer, que a gente
A gente somos falhos, nós mesmo tendo o Espírito Santo, a gente pode ser usado pela carne, ver uma coisa absurda do irmão, de vez da gente procurar ajudar ele, não, a gente se afasta dele, porque uma pessoa que está no engano, no erro, raramente ela vai querer ouvir as outras pessoas. São pessoas teimosas. Mas o que faz você vencer essa questão espiritual não é você sentir nada. Não é você sentir, não, eu estou sentindo Deus, eu senti que Deus falou. Não, não é sentir. É você ouvir a palavra de Deus. Que se Deus fala uma palavra, você não precisa sentir. Você acredita, você crê e pronto, não precisa sentir nada. Se Deus fala que você não pode andar uma vida com fornicação, você coloca aquilo em prática. Se Deus fala que é para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, você não precisa sentir. Se Deus fala para você que você não pode viver uma vida de prostituição, você não pode ser uma pessoa avarenta, você não precisa você sentir. O que você vai sentir vai ser o seguinte: você vai sentir a paz, você vai sentir o gozo. Quando você se converter, você receber o Espírito Santo, você vai sentir o Espírito Santo dentro de você. Você vai sentir paz, alegria, gozo. É isso que você vai sentir. Mas com relação a arrepio, com relação... Isso pode ser um espírito do diabo que está em você, arrepiando você. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você pode ter um espírito do diabo, você pode se arrepiar, você pode falar em língua, porque o espírito do diabo, aquele espírito maligno, está incentivando você a se levantar contra seu irmão, se levantar contra um ungido que Deus ungiu. A direção dele é atingir o seu irmão. A intenção desse espírito do diabo que está dentro dessa pessoa não é lutar contra os demônios, porque Jesus falou que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todos os principados e potestades. Você vê aí, os principados e a potestade estão atuando aí no Brasil, trazendo essa doença desgraçada. E os falsos profetas estão dizendo que é Deus. Mas por que Deus permitiu com que essa doença entrasse? Por que Deus permitiu? Porque Deus não poderia impedir, que já que ele é o dono de tudo. Deus permitiu isso acontecer por causa da rebeldia do povo. Lá em Tito 3 diz assim, ó: obedecer todas as autoridades restituídas na terra, e a ninguém infame, nem seja contencioso, mas sim modesto. Você não veja quando a esquerda entrou no poder? Eles não concluíram os mandatos, tanto de Lula, no caso, 2 mandatos de Lula e 1 mandato de Dilma. Eles não concluíram o mandato. A prova foi tanta que Dilma recebeu o impeachment por causa de irregularidade. A mesma coisa foi Lula, por causa de quê? De roubo, de uma quadrilha. Quer dizer, aí entra o governo. Deus vai, que quem coloca os governos é Deus. Aí Deus permite, Lula entra, depois entra Dilma. Deus está observando o povo. Deus está olhando o povo. Aí entra Bolsonaro. Aí o povo reelege Bolsonaro. Quer dizer, Deus também estava ali, que é Deus que restitui os governos. Está lá na Bíblia, viu? Em Tito 3. Aí você vê que é Deus que coloca os governos. Aí você vê o que fizeram com o presidente, a defamação que vocês fizeram com o presidente, e também a defamação que vocês fizeram com Jesus aí na escola de samba aí em São Paulo e Rio de Janeiro. Você vê, não é Deus que está trazendo esse mal para vocês, porque Isaías diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo está querendo trazer vida com abundância, que você coma o melhor dessa terra. Mas você está fazendo o quê? Você está afrontando a Deus. E quando a gente afronta ao Altíssimo, Deus permite com que o mal se levante. Isso aí é o quê? Esse problema que está acontecendo aqui no Brasil são principado e potestade.
são demônios que estão atuando. Mas por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por quê? Aí vem os falsos profetas e diz, não, porque Deus representa a mão na terra. Agora os falsos profetas, eles estão vindo atingir o quê? Os crentes, os pastores, os ungidos, os cantores. Um exemplo, tem vários cantores gospel aí cantando. O falso profeta, ele se levanta contra o cantor lá que está cantando. Mas só, minha gente, que aquela pessoa, quando pratica injustiça, ela recebe a punição, porque o diabo não deixa barato não. A gente se engana, aí diz assim, a pessoa quando está ali no engano, irmão, aqueles que Deus que não é de Deus, que está ali, porque as pessoas que são de Deus, elas demoram a ser abençoadas, mas quando elas são abençoadas, ela permanece com aquela benção, Deus com ela, porque é o Espírito Santo que está guiando ela. Mas às vezes aquela pessoa está ali, um exemplo, um pastor, está ali e ele não é um engano, é um falso profeta. Deus não vai se preocupar de profetizar com relação àquilo ali não, porque aquele homem vai cair, minha gente. Todo ser humano, todo homem de Deus que pratica injustiça, eles caem, não precisa Deus lançar a profecia. Deus pode profetizar com relação à obra dele, a salvação de alma, a restituição de coisas boas, como Isaías falou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vê, o mal trouxe esse mal aí para o Brasil. Aí Deus vai usar os profetas falando que Deus vai ter um tempo de prosperidade, aonde as pessoas não vão acreditar, porque as pessoas estão vendo o mal acontecendo. Aí Deus vai usar os profetas para falar que vai haver um tempo de prosperidade. Aí vai ter um tempo de abundância. Agora só, minha gente, vocês têm que entender que essa abundância, essa prosperidade vem para aqueles que estão servindo a Deus. Entenda isso. Deus não lança a prosperidade. O mundo está aí, ó. O espírito do diabo está aí no mundo. Tem pessoas que até enricam servindo ao diabo. Mas quando eu falo em prosperidade, não é simplesmente dinheiro não, é saúde, é tudo de bom na vida da pessoa, alegria, gozo, as coisas dão tudo certo na vida da pessoa. Essa prosperidade Deus vai derramar sobre o seu povo, aquele que é fiel a Deus, no seu dízimo, na sua fé, aquela pessoa que se separa do pecado. Mas o falso profeta e aquela pessoa que entra no debate de palavra, o sentido dele é usar a palavra isolada da Bíblia para atingir o seu irmão, para atingir um pastor de outro ministério, para atingir, porque Jesus falou assim, tirai o argueiro do teu olho para você ver a trave que está no seu, no caso. Você está vendo um argueiro no olho do irmão. Às vezes tem uma trave no seu. Jesus disse, tirai a trave dos vossos olhos para você ver que aquela coisa do irmão é tão pequena, que é tão insignificante. O problema maior às vezes está naquela pessoa, não está Porque Jesus disse, se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo está em treva. Se tu só enxerga coisa ruim nas pessoas, é porque facilmente o espírito do diabo está aí em você. Porque você só vê coisas mal, você só pensa no pior, você só vê desgraça. Quer dizer, é fácil o espírito do diabo estar aí, porque o de Deus não. Porque o espírito de Deus, ele olha as coisas para o futuro, a fé faz você alcançar, faz você vencer as barreiras. Fiquem na paz, em nome de Jesus, e essa palavra venha abrir o seu entendimento com relação aos falsos profetas. Amém.